porque é algo que eu tenho meditado muito e o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre 3 pontos, né? Que é o evangelho, que é a igreja e a cultura. E nós precisamos nos aprofundar nesses temas, porque ele vai impactar diretamente, não somente dentro da nossa vida prática, mas também na cidade. Essa movimentação toda que a gente tem visto durante todo esse período de pandemia, e até mesmo juntando meu tempo de conversão lá para 2008, e eu percebi o seguinte, cara, que a igreja evangélica brasileira é muito superficial em relação ao entendimento ao evangelho. Bom, você sabe o tanto quanto eu, nas andanças por aí, o que a gente ouve, o que a gente vê, e a gente percebe que existe uma compreensão um pouco rasa, ou muito rasa, em relação ao evangelho. E o entendimento do evangelho, ele vai te levar a uma compreensão também do que é a igreja, qual é a missão da igreja, quais são os propósitos da igreja. E a cultura, que é a cidade, né? A gente precisa entender o evangelho, que o evangelho ele nos salvou, mas também o evangelho nos posicionou, e também diz respeito à eternidade, e também um ambiente da igreja, que é a comunidade de discípulos, onde nós somos capacitados, onde nós experimentamos o reino de Deus. E aí depois vem um terceiro ponto, que é a contextualização. A igreja ela precisa contextualizar o evangelho na cultura onde ela está inserida, como você mesmo falou. Por exemplo, a movimentação sua, né, em centros urbanos como São Paulo é diferente de uma área rural. Claro. Como é diferente, por exemplo, uma comunidade LGBT, comunidade quilombolas, ciganas e até mesmo de imigrantes no centro de São Paulo, que a gente vê muitos, né, de todos os tipos. Então, assim, a igreja ela precisa aprender a se relacionar com essas pessoas, dessas culturas, entender quem elas são, amá-las, para poder contextualizar a mensagem para que elas entendam de acordo com a linguagem dela. Que é uma coisa que a gente tem percebido, né? Que até mesmo a libertinagem, que é mais da linha progressista, ele quer ser culturalmente relevante a ponto de comprometer a mensagem do evangelho para que as pessoas abracem o evangelho de uma forma completamente errada. E Jesus ele combatia tanto o legalismo religioso, que é muito comum dentro das igrejas, onde você é obrigado a fazer... Na verdade, você é uma coisa imposta, né? Que o legalismo religioso ele traz uma imposição, que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que estar no culto. Não é que você tem que, você precisa. Acho que um dos grandes problemas da igreja é quando ela impõe a vontade de Deus ao invés de comunicar a vontade de Deus. Então, a gente precisa se aprofundar muito nesse tema para que, de fato, o evangelho ele transforma, o evangelho ele é relevante, mas nós temos tido muitas dificuldades em transformações da cidade por falta da compreensão do evangelho. E a forma de comunicar o evangelho. Não estou dizendo que você tem que amenizar a mensagem do evangelho para agradar um público. Não é isso. É o que a gente tem visto. Tá assim, fervendo esse tema. Desde quando começou a pandemia, eu tenho me aprofundado nisso. Né? Então a gente precisa aprender o que é o evangelho, o que é a igreja e o que é a cultura. A igreja ela precisa entender o evangelho para contextualizar dentro da cultura, que é o que a gente tem percebido muito. Eu tava pensando nisso há um tempo atrás. Falei, cara, a gente teve encontros, vigílias, conferências e uma série de outras coisas. E eu percebi, falei, cara, não é possível, porque a conta não fecha. Porque a cada 10 anos, o IBGE ele vem com um censo. Né? Em 2010, foi contabilizado em torno de 30 milhões de cristãos. Não saiu esse ano, né? Ainda não. Foi contabilizado em torno de 30 milhões de cristãos que assumiram que são evangélicos. Né? E segundo as informações, esse dado hoje chega em torno de 60, 50 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. Só que aumenta o número de criminalidade, de tráfico de drogas, prostituição, divórcio, uma série de... E para mim, a conta não fecha. Justamente por esse ponto. Eu creio que, como houve a reforma protestante, no caso, foi comemoramos agora, né? Exatamente. Teve o propósito de trazer as escrituras
Sim. Para o povo, o entendimento. E todo avivamento ele é marcado pela volta às Escrituras e também uma vida de oração, que é o que acontece, arrependimento, confissão de pecados, uma série de coisas. E eu olhando tudo isso, falei assim, cara, essa conta não está fechando. Cara, que você concordo com você. Eu concordo porque, assim, durante muito tempo, cara, a gente meio que questionava e tirava um barato até da questão dos cristãos católicos, que eles eram nominais. Uhum. E a gente tem uma massa hoje dentro da igreja evangélica no Brasil, que é nominal. Na mesma essência, na mesma régua, para usar a Bíblia, que a gente media, a gente hoje é medido. A gente não deixa de estourar casos de pastores que são pedófilos. Abuso sexual nas nossas igrejas. Porque a gente está vivendo um momento de decadência moral, né? Eu te contei, acho que eu falei na última escola, quando Deus ministrou ao meu coração a respeito do ser igreja, que tem a ver com o que você falou entre os 3 pilares, né? Foi num jogo do São Paulo e Palmeiras. Te falei isso, não? Falou. Você lembra? Acho que você comentou, ministrou lá na escola. Rapidinho. Cheguei no estádio do Morumbi, assistindo São Paulo e Palmeiras, torcida única, só tinha torcida de São Paulo. A hora que eu fui, sentei no estádio, tinha um cara do meu lado, e aí tudo bom, tudo bem, não sabia o nome dele, também não sabia o meu. Esse cara me ofereceu um chiclete. Sacou do bolso, falou, você quer? Eu falei, eu quero. Peguei o chiclete. E a gente foi trocando ideia sobre jogo, sobre futebol. Aí cantamos juntos, Salve Tricolor Paulista, essas coisas assim e tal. 0-0 primeiro tempo, virou o intervalo, rapidinho, a gente conversou mais um pouco, passou o cara do amendoim. Torrado, doce. Eu gosto. Eu também. Ô, produção, tá precisando de um amendoim torrado aqui pra nós, hein? E o cara vendendo, se eu não me engano, eram 3 por 10 ou 4 por 10, agora eu não me lembro. E a hora que eu fui enfiar, eu coloquei o dinheiro, eu coloquei a mão no bolso e fui tirar dinheiro, falei, poxa vida, só tenho cartão. Perguntei pro ambulante, você aceita cartão? Ele falou, não. O cara do meu lado foi e pagou. Comprou 4 amendoins lá, 3 ou 4 amendoins, me deu 2 e ficou com 2. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né, cara? E aí o jogo do São Paulo voltou, cantamos de novo, o gol do São Paulo, quem se abraçou? Eu e o cara, é nóis, vamos! Cara, acabou o jogo. A hora que eu tô saindo do estádio, Deus falou no meu coração. Ele falou, filho, as igrejas estão assim. Elas foram comunidades, elas foram para ser comunidades relacionais. Um povo que se relaciona, e não só um povo que se encontra. Os nossos cultos são excelentes, o louvor é excelente, mas eu não sei se às vezes o próprio Cristo está no nosso meio mais. Por várias questões. Por iniquidade, porque nós estamos vivendo um tempo profético também, mas por não ter relacionamento. Então, assim, eu acho que, diante de tudo que você falou de pandemia, de censo, de IBGE, a gente precisa voltar à essência do cristianismo, cara. A gente vive um evangelho hoje que não dá outra face, que não anda segundo a milha, que não perdoa, que é vingativo, que não está disposto mais, entendeu? Porque já está, como a gente diz, né, ferveu o leite, está de saco cheio, e a gente não consegue mais ser profundo. Por que a gente não consegue ser profundo, né? Por que a gente faz parte hoje de uma estatística, de um texto que a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriar? Porque eu creio que de fato isso está acontecendo. Porque se a gente tem orado pouco é porque a gente tem amado pouco. Esse é um outro sintoma. A gente só ora por aquilo que a gente ama. Então às vezes você vê lá, morreu o George Floyd, né? Aí a galera pray for Irã, ou pray for... Essas mensagens que que a gente recebe é impactado no Instagram, alguma rede social. E de fato aquilo, o nosso pray for se tornou um post numa rede social e o nosso coração não pray for nada. Um slogan, né? Não pray for nothing, assim, sabe? A gente não... Ou for nobody. A gente não para mais, cara. Falei isso hoje de manhã até. A gente precisa ter esse tempo de entrega para quebrar essa questão de ser nominal. Nós não somos o salvador do mundo. Nós não vamos resolver todos os problemas da sociedade, de missão urbana. Mas a gente conhece quem resolve. A gente tem contato e sabe quem é a solução para a restauração de uma vida, para um caso de racismo, quem é defesa. E eu creio que o maior interesse de Deus é resgatar a imagem, isso é o evangelho, né? É resgatar a imagem dele no ser humano. Sim. E quanto mais as coisas pioram, eu percebo que mais a oportunidade a gente tem. O que eu acho que tem que ser um sacudir na igreja, não é só por causa da pandemia, não. Eu acho que essa pandemia cooperou mesmo, porque acho que depois de um movimento jovem tão grande, que nem foi o Descendo que você citou, a gente estava esperando o céu se abrir e o povo na rua se ajoelhando, e Deus não quis assim.
porque, como você mesmo falou, né? Um avivamento, ele vem cercado de vários sinais, né? E um deles é a volta à palavra, é a volta à vida de oração. A gente precisa de muito mais disso, né? A gente precisa dobrar o nosso joelho mesmo, cara. Quem são aqueles que vão chorar por a quantidade de coisa maluca que acontece na sociedade e, principalmente, vamos dizer sim, eu tô disposto, né?